Olá, estudante. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre cidadania digital. Vamos fazer algumas atividades propostas do nosso caderno do aluno e mais uma atividade proposta aqui nas nossas aulas. Mas antes disso, não se esqueça de separar o seu caderno, lápis, borracha, caneta, material, tudo pronto, para as anotações e também fazer as atividades no caderno. Vamos lá? Preparados? Então, nós vamos trabalhar as habilidades de hoje, reconhecer os riscos de desrespeito à privacidade e as suas consequências do uso indevido de dados pessoais de terceiros, levando em conta as normas e regras de uso seguro da rede. Então, vamos começar a nossa aula aqui com o caderno do aluno, página 279, com a atividade 4. Seja você mesmo online. Então, seja você mesmo /online. Então, aqui nós temos uma definição do que é valores. Valores significa princípios ou normas de comportamento, opiniões sobre o que é importante na vida. Valores é princípio e normas de comportamento e opinião de cada um, né, sobre o que é importante na vida. Então, vamos lá. Então, primeiro questionamento aqui, quais são os seus valores, ou seja, quais são os seus princípios e normas de comportamento, quais são as suas opiniões quando você está online? Você tem um comportamento online diferente do comportamento offline? Não deveria, né, gente? Nós deveríamos ser autênticos. Tudo que nós falamos, escrevemos online, deve ser princípios e normas de comportamento que nós também temos no nosso dia a dia, quando estamos presentes perto das pessoas, olhando no olho. Isso. Bom, então aqui, definitivamente, eu digo coisas nas redes sociais que eu não diria na cara de alguém. Se esconder por trás de um computador não é legal. É muito mais fácil ser direto quando está online, porque não está olhando olho no olho, né, gente? Mas isso não é legal. Isso não é um valor aceito, né? Ainda não estamos praticando a empatia, não é não? A responsabilidade, a ética. E acredito que isso, às vezes, pode perturbar algumas pessoas. Às vezes, gente, sempre. Não é? Quando eu não uso a internet de forma ética, quando eu estou preparado para dizer aquilo para alguém que eu não tenho coragem de dizer, quando estou olho no olho, não estou seguindo a ética, não estou usando de empatia, não estou sendo responsável, não estou sendo amigo da outra pessoa, não é? Então, eu devo ter o mesmo comportamento online, o mesmo comportamento offline, ou seja, quando eu estou na internet, eu tenho que ser a mesma pessoa quando eu estou olhando olho no olho lá com o meu amigo ou a minha amiga. E aí, nós temos aqui um material que eu selecionei para vocês, né, da revista Currículo São Paulo, de 2020, que fala sobre as áreas e a capacidade que constituem a cidadania digital. Então, vamos aqui comentar algumas. Acesso digital. O que é a área de acesso digital e qual é a capacidade implicada?
ligar-se-á e acender-se à internet de modo individual ou coletivo. Então, o acesso digital é uma área da cidadania digital. Quero dizer o quê? Todos têm o direito de ter acesso individual ou coletivo à rede, né? Ligar-se e acender-se à internet. Análise de dados. Estar consciente dos dados de fonte digitais e não digitais. Então, o cidadão digital, ele tem direito de ter acesso à internet, tem também o dever de estar consciente dos dados de fonte digitais. Ou seja, tem que ser capaz de criar novas mídias, né? Criar novos conteúdos, compilar conteúdos, representar, avaliar e, principalmente, interpretar e analisar os dados. Então, o cidadão digital, ele tem que fazer um uso consciente dos dados de fontes digitais ou não. E o comportamento social positivo? Um cidadão digital, ele deve interagir com os outros, tanto indivíduos como coletividades mais ampla, no ambiente digital, de modo ético, né, o perfil offline, o perfil online igual, socialmente responsável, respeitando os direitos individuais, respeitando as minorias, respeitando a opção de cada um, respeitando a biodiversidade também, e de um comportamento empático. E qual é o contexto desse cidadão digital? Esse cidadão digital deve estar consciente, compreender, ele deve estar consciente, compreender, interpretar fatores contextuais de relevância. Por exemplo, ele tem que compreender fatores culturais, sociais, locais, regionais e globais, numa dada situação. Então, esse cidadão, ele tem que estar o quê? Sempre consciente dos dados da fonte, criando conteúdo, mas também avaliando e interpretando os dados, para assim ele poder, então, não é, compreender e interpretar esses fatores das diversas situações, das diversas informações que nós temos todos os dias. Bom? E essa compreensão e essa interpretação, principalmente nas experiências e perspectivas dos grupos que são subrepresentados em termos de idade, etnia, raça, gênero, identidade sexual, religião, nacionalidade, local onde vive, nível educacional e de competência e situação socioeconômica e envolver-se de modo real nessa situação. Então, o cidadão digital, ele é um cidadão consciente, que compreende, que interpreta dados, que interage com os outros, mas de forma consciente das fontes digitais ou não digitais. E que ele é capaz de criar, compilar, representar, avaliar, interpretar e analisar os dados sempre de forma ética, socialmente responsável e empático. E a economia digital? Como esse cidadão digital está inserido na economia digital? Pesquisar atividades econômicas online e offline. Hoje, muita gente trabalha diretamente na internet, né, gente? Para beneficiar diferentes formas de capital econômico, social e cultural. Por exemplo, ganhar dinheiro de forma lícita, ou seja, sem ser nenhum ato criminoso, aumentar as conexões sociais e construir marcas pessoais. Então, o influenciador digital entra aqui nessa parte do cidadão digital, né? Ele é aquele que cria conteúdos, ele faz conexões, ele constrói ideias e constrói marcas com o cunho de ganhar dinheiro, mas sempre prestando muita atenção na questão ética.
apesar que muitos não têm essa visão, mas nós estamos falando de cidadania digital aqui, e sim, essas pessoas devem rever os seus conceitos, né? O envolvimento cívico e político. Então, o cidadão digital deve participar de questões políticas, né? Por exemplo, direitos às minorias, processos de paz, contra o discurso de ódio, que acontece muito na internet hoje, apoio de causas que preocupem, né, que preocupe a sua sociedade, a sua comunidade, usando os meios digitais e não digitais, principalmente procurando melhorar a qualidade de vida da sua comunidade. A gente volta para aquela questão lá que nós falamos em aulas anteriores sobre as mídias alternativas e as mídias comunitárias, né? Então, o cidadão digital, ele está envolvido nessas questões. Ele tem a capacidade de criar, né, conteúdo, criar mídias para melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. Às vezes, como a gente já conversou, são mídias que não têm cunho econômico, às vezes até tem cunho econômico também, para poder manter aquele conteúdo, né? Mas esse cidadão, ele é um cidadão que tem um envolvimento cívico e político, está sempre antenado. Sempre antenado em quê? Em consciência, compreensão, interpretação. Então, ele está sempre navegando na internet, sempre navegando na rede, mas sempre pensando nessas capacidades aqui que o cidadão digital precisa ter, né? A identidade pessoal. Usar os meios digitais para explorar elementos de identidade pessoal, compreendendo como as comunidades que fazem parte configuram essa identidade, quer dizer, quem sou eu no mundo, né, gente? Respeitando sempre, né, a escolha do outro, respeitando sempre a empatia, respeitando sempre como o outro vê o mundo, respeitando como o outro vive naquele local, naquela comunidade, né? Às vezes você tem um amigo que mora, por exemplo, em outro país, em outra cultura, que até são parentes, né? A gente tem parentes que moram fora do Brasil, aí você vê como que é a identidade pessoal de lá é diferente da identidade pessoal daqui, né? Como as comunidades de lá, elas se interagem, elas têm uma cultura diferente da nossa. Então, a cidadania digital também está no mundo globalizado. Esse mundo globalizado que eu respeito a cultura do outro, que eu admiro a cultura do outro, mas que a minha também é respeitada e a minha também é valorizada, tá bom? Então, aqui continuamos, né? Com o cidadão digital, ele deve ter informação de qualidade, e isso a gente precisa trabalhar muito hoje em dia. Encontrar, interagir, avaliar, criar e reutilizar informações em sentido amplo, com notícias, informações de saúde, informações de ordem pessoal de modo efetivo. Mas eu tenho que me preocupar com a qualidade, né, gente? Olhar a fonte, não é isso? Olhar a data, olhar quem escreveu aquele conteúdo, pesquisar em outras mídias, para que garanta a qualidade de informação. A inteligência artificial, e aí o cidadão digital deve compreender algoritmos envolvidos em plataformas de base de inteligência artificial, com que interagimos, e questões éticas em torno do desenvolvimento de tecnologia. Então, hoje a gente está cada vez mais interligado, hoje, cada dia mais, nós temos aplicativos para quase tudo, né? E a gente tem que estar antenado para saber como que se monta, como se faz esse tipo de mídia, como se desenvolve o pensamento computacional, né? De um ponto de vista mais voltado aí para a produção de mídias, né? Aliás, para a produção de aplicativos, né, da área. E também nós temos a questão das leis, né? Então, precisa se criar leis que garantam ao cidadão digital direitos e deveres. Então, nós temos que conhecer, né,
conceitos e teorias relacionadas ao direito legal em torno da internet. O Brasil hoje tem o marco da internet, né? Tem um avanço, vamos chamar assim, nas leis brasileiras, no que diz respeito à ética, ao uso responsável da internet, tá? Então, hoje a gente tem sempre essas coisas. Sempre que a gente usa uma ferramenta digital, a gente deve dizer da onde tirou, né? Citar da onde a gente, qual é aquela fonte, bom? Aplicar esse conhecimento nas atividades, que nós temos leis, nós sabemos nossos direitos, nossos deveres, e aplicamos isso em nossa atividade. Quer dizer, quando eu for montar uma mídia, quando eu vou montar um material, eu vou lá, cito da onde eu tirei aquele material, então estou exercendo, né, a minha cidadania digital e estou aplicando esse conhecimento às minhas atividades. Usar a internet e outras ferramentas e plataforma digital de modo efetivo para encontrar, interagir, avaliar e criar e reutilizar informações. Hoje nós vivemos no mundo da informação. Todo dia eu falo para vocês que milhares de informações são divulgadas, né, são compartilhadas, e aí você tem que analisar, filtrar aquilo tudo, e realmente dá muito trabalho, você acaba não tendo, não consegue, né, capturar toda aquela informação, não consegue processar aquilo tudo, você acaba fazendo um filtro daquilo que mais te interessa, bom? Analisar, avaliar e fazer circular e criar conteúdo de suporte mediático. Então, nós também vamos criar conteúdos aqui na nossa aula, nosso estudo aqui de tecnologia, e vamos passar por todas essas capacidades do cidadão digital para que a gente crie conteúdos de qualidade, conteúdos que tenham ética e responsabilidade. E o pensamento computacional. O pensamento computacional não quer só dizer em relação a computadores, tecnologia, nada disso, tá, gente? O pensamento computacional, ele vai um pouco além disso, ele vai extrapolar um pouco mais além disso na resolução de problemas. De uma forma simplificada, esse pensamento computacional no cidadão digital deve compreender e aplicar conceitos, prática, perspectivas computacionais, conceitos que os indivíduos usam quando programam, por exemplo, organizar uma sequência, tá? Isso aqui é aplicado a computadores, mas também é aplicado a outras áreas, viu, gente? Como matemática, por exemplo, como gestão de empresas, tá? Então, o pensamento computacional, ele é além dessa questão aqui de programação, tá? Que é só um exemplo de cidadão digital. Então, práticas ativadas, quando o programa, por exemplo, experimentar, reusar, misturar, né? Perspectivas desenvolvidas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo tecnológico mais amplo, estar ligado, compreender o poder de desenvolver conteúdo. Hoje, todos nós podemos desenvolver conteúdo, e esse conteúdo precisa ser de qualidade, precisa ser precisa expressar a verdade, precisa ter ética, responsabilidade, precisa ter empatia, cuidado por não ofender o outro, contribuir para a qualidade de vida. Então, todos nós estamos aí interligados e com muita responsabilidade. Privacidade e reputação, então, sempre proteger a informação lá, pessoal online, às vezes a gente vê aí, né, muito site, muito material que foi roubado, que foi clonado, né, essas informações vazaram na internet, e aí é um problema sério, porque pessoas mais intencionadas podem usar essas informações contra essas pessoas para fazer diversos crimes. Então, o cidadão digital, ele deve estar preocupado também em proteger a sua informação pessoal. Bom? Responder aos riscos do mundo digital relacionados com conteúdos, contatos e condutas que asseguram o bem-estar físico e mental, né, gente? Então, o cidadão digital, ele também tem que responder aos riscos digital. Então, aquela questão, colocou lá uma fake news, como é que eu vou responder sobre isso, uma fake news
relacionada à saúde, por exemplo. Então, um cidadão digital, ele deve ter, então, a condição de avaliar, ele deve ter a condição de julgar aquela informação como falsa, não compartilhar aquela informação, então ele está respondendo àquele risco mundial, risco digital, desculpa, e não propagando aquela informação falsa, então ele está assegurando o bem-estar físico e mental, porque às vezes você compartilha uma informação falsa, e aí você pode, em outro grupo, uma pessoa que não tem tanto conhecimento como você tem, por exemplo, da área de ciência da natureza, e a pessoa acaba acreditando, né? Então, quando a gente compartilha um material, a gente tem que ter muita cuidado e responsabilidade para saber se aquilo ali realmente é verdadeiro, porque se não for verdadeiro, eu posso trazer risco para a saúde física da pessoa, tá? Principalmente hoje, né, na quantidade enorme de fake news que são produzidos para falar, por exemplo, do Covid-19, né? Então, um outro dia, foi um domingo, recebi uma notícia falando do Covid-19 e dizendo que era do secretário de Saúde de São Paulo. E eu já achei estranho, né, o secretário de Saúde de São Paulo escrever uma nota, uma notícia, assim, sem estar num site oficial, sem estar numa live, uma coisa do tipo, e aí falava lá que a pessoa tinha que tomar cuidado, que ia acontecer muitas coisas ruins, e era uma coisa bem assim, bem caótica, e aí o conteúdo falava que a pessoa deveria, então, consumir certos tipos de fruta. Aí estava lá as frutas que a pessoa tinha que consumir para não ficar doente do Covid, né? E aí continuava a questão lá dizendo que o Covid-19, ele tinha pH. Vocês ainda não sabem o que é pH, mas um vírus não pode ter pH, porque um vírus é formado, né, de proteína e material genético. Então, um vírus ele não pode ter pH. Então, para quem já é da área, quem conhece, sabe que vírus não tem pH. E aí ele continuava falando um monte de baboseira lá, igual de vitamina, um monte de coisa, né? E no final ele dizia que o vírus se ligava ao oxigênio. Ora, gente, é perigoso esse tipo de coisa, né? Porque quando a pessoa não é da área, a pessoa pode acreditar nisso daí, tá? E aí a pessoa vai passar a consumir aquele produto, às vezes até deixando de se cuidar, achando que aquele produto lá, né, aquela receita milagrosa vai livrar ele do vírus. Então, não vou usar máscara, não vou fazer distanciamento social, porque eu estou comendo aquela fruta, porque eu estou usando aquela vitamina, que não tem nenhuma comprovação científica, é claro, a gente está cansado de saber sobre isso, né? Mas algumas pessoas podem ser prejudicadas. Então, o cidadão digital, o que ele faz? Ele olha aquele conteúdo, ele avisa quem enviou, olha, isso aqui está estranho, tá? Isso aqui eu acho que não é legal, não. E ele não compartilha, e ele também, de forma com responsabilidade, com respeito à pessoa, né, que mandou para você, você vai lá, informa a pessoa, não é bem assim, não acontece assim, lá no particular, né, não vai brigar com a pessoa lá no público, no particular, ó, vamos tirar esse conteúdo, que o conteúdo não existe, não é verdadeiro, né, então isso é ser um cidadão digital, tá bom? E, por último, pensar muito na sua segurança. Não sair por aí, né, dizendo os seus dados pessoais, tá? Não compartilhando esses dados. Quando você usa computador, que são computadores de uso geral, né, você também tem que tomar cuidado para não deixar senhas salvas, né? Não deixar palavra-chave salva, login, ou qualquer outro tipo de coisa que alguma pessoa mal intencionada pode, então, utilizar, ok? Então, o cidadão digital, ele deve ter cuidado, ele deve se ater a todas essas áreas aqui e essas capacidades que constituem a cidadania digital que a gente conversou aqui. Passando tudo isso para o meu perfil online. Então, mais uma vez, a gente reforça, né, que eu, como cidadão digital, devo ter o mesmo comportamento fora e durante o meu período lá de navegação na web. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho esse material, também do caderno do aluno, tá? E continuando lá
a 4.1, que a gente viu, né? E aí a gente fez esse comentário aqui, então a 4.1, página 279, então a gente continua aqui na mesma página com a 4.2, tá? Então aqui, vamos lá. Quais são os seus valores online e offline? A gente tem aqui, né, listado várias áreas e capacidades da cidadania digital. Então, esse material também ajuda vocês, né, a dizer quais são os seus valores online e offline. A partir do banco de palavras abaixo, esse banco aqui, tá? Escolha aquelas que melhor descrevem a sua personalidade, os seus valores. Tá? A gente volta aqui a comentar, né, gente, o que são valores, princípios e normas de comportamento, ok? E aí, a gente tem aqui algumas palavras, né, que vocês vão selecionar, são adjetivos, que você vai selecionar para descrever melhor e organizar o seu perfil offline, o seu perfil online, tá bom? Bem como que você é aqui nos dois, ok? Então, repetindo, quais são os seus valores online e offline? A partir do banco de palavras abaixo, dessas palavras aqui, escolha aquelas que melhor descrevem a sua personalidade e seus valores. Selecione os adjetivos que você descreve melhor e organize-os em forma online e em forma offline, bem como no espaço aqui em comum, que seriam aqueles adjetivos que você tem, tanto quando você está navegando, quanto você não está navegando, tá bom? Se quiser, pode colocar outros adjetivos. E aí a gente tem aqui aqueles adjetivos, aquele material que a gente pode ler aqui, né? E complementar das áreas e capacidades da cidadania digital. Bom, então isso aqui eu estou fazendo no caderno de vocês. E sim, é uma questão pessoal. Vou só organizar aqui, né? Para que depois a gente pegar o material e a gente não ficar perdido, ok? Mas isso aqui está no caderno do aluno, né, gente? E aí, continuando para o 4.3, a gente tem aqui a pergunta. 4.3, pega aqui. Em que ambiente, offline ou online, você acha que é mais fácil ser você mesmo? É uma pergunta pessoal, né? Cada um vai responder o seu. E a 4.4 aqui é uma pergunta que vocês devem, né, colocar aqui o significado de cada palavra, né? Então, drawing, bullying e o teasing, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês já o significado das palavras, né? Que a gente costuma usar no meio digital, então já está pronto. É só vocês copiarem, aqui nós temos o nosso material de consulta, tá bom? Se vocês acharem que precisam pesquisar em outro lugar para complementar aqui, que não está bom, só que está colocado aqui, né? Só esse exemplo aqui, vocês podem, então, acrescentar mais informações, que seria bem legal, tá bom? Então, a gente colocou aqui aonde nós chegamos, tá bem? E aqui, mais um pontinho para vocês, quando vocês fizerem lá a atividade no caderno, quando tirar foto e colocar lá no Classroom, ok? E, como eu falei para vocês no início da aula, sim, eu tinha colocado uma outra questão complementar àquela que a gente tem aqui no nosso caderno do aluno, que é a questão 4.2, para vocês fazerem, né? E a questão 4.1, a gente também tem aqui, para que vocês também façam os comentários, né, gente? Quais são os seus valores quando está online, tem comportamentos diferentes do modo offline, também para você responder aí no seu caderno, tá bom? E aí, aqui você tem o 4.2, que é essa questãozinha que você tem que fazer aqui, né? Colocar as palavras aqui, ok? Pode aumentar e acrescentar nessas daqui das áreas e capacidades, que a gente comentou, da cidadania digital. E aqui, nessa questão,
vocês vão marcar, né, qual é o que você acha que é mais fácil ser você mesmo. Nessa 4.4 aqui, eu já deixei pronto para vocês, vocês podem acrescentar mais informações, tá bom? E aí, a gente finaliza aqui com essa questão, que é uma questão complementar, o que significa um perfil online e um perfil offline. Mais ou menos o que a gente comentou aqui, né? Aquele que a gente está ligado, a gente está conectado à internet, e aquele que a gente não está conectado à internet. Então, basicamente, é só responder isso daqui, tá bom? E aí, a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente continua falando sobre cidadania digital, mas já voltado para a produção de material, produção de conteúdo, tá ok? Então, sugestão aí, vocês reverem nas aulas anteriores para estar tudo bem guardadinho na mente para produzir um conteúdo de qualidade e com responsabilidade, viu? Então, nós voltamos aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de fazer as atividades, deixar no caderno, mandar foto pelo Classroom. Beijo no coração de vocês, a gente vê na próxima aula. Tchau, tchau.